Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Cássia. A gente vai iniciar agora a segunda workshop a respeito dos mecanismos de fomento, né? Um projeto que está ocorrendo através da Lei Aldir Blanc, na cidade de São Lourenço da Serra. Esse é o segundo encontro, o primeiro foi presencial, na Casa da Cultura, e vamos ter mais um ainda, que será também online, vai ser gravado, a gente vai encaminhar aqui para a secretaria publicar nas redes sociais. Então, muito prazer, meu nome é Cássia, eu sou aqui da periferia da cidade de São Paulo, sou produtora cultural, sou do Instituto Reação Arte e Cultura, e dando sequência, eu queria apresentar aqui o Wagner, né, dar o espaço para ele se apresentar. Espero que aqui a gente tenha pessoas que nós já conhecemos, porque a gente já participou do trabalho que fez o vídeo sobre os fazedores de cultura, né, sobre os músicos e outros fazedores de cultura da cidade de São Lourenço. Então, algumas pessoas a gente já conhece e a gente gostaria muito que esse vídeo chegasse até essas pessoas, porque são algumas informações interessantes e importantes para desenvolvimento de projetos. E desculpa, estou falando muito, né? Vai, Wagner. Tudo bem, gente? Meu nome é Wagner Gama. Eu sou ator e também coordeno aqui as oficinas no Reação Arte e Cultura, que é a ocupação que a gente tem aqui na Zona Leste de São Paulo. Só isso, Só. tá falando um pouquinho hoje, só o começo, né? Bom, eu queria começar com o nosso encontro fazendo uma revisão do que nós vimos na semana passada, no encontro anterior. O primeiro encontro nós falamos sobre o PROAC, então eu quero só retomar de onde a gente parou, né, e acrescentar algumas informações também, porque vai estar ligado com o que a gente está falando hoje aqui. Deixa eu só encontrar aqui o arquivo. Então vamos retomar aqui, né? Então, o assunto da workshop sobre os mecanismos de fomento. Então, a gente vai falar, são três áreas que a gente vai falar por cima, mas a gente consegue dar uma aprofundada em algumas informações. É, uma informação importante também sobre. Você quer falar, Wagner, sobre isso? Por favor, pode falar. Então, aqui, eu até anotei aqui, né? E a Cássia, ela trabalha com os editais, mais tecnicamente falando, da ocupação. Então, essa ocupação a gente está lá desde 2014. E de lá para cá, a gente vem sedimentando o espaço da ocupação, vem tentando dialogar com a prefeitura do município de São Paulo, que muda a gestão e às vezes complica essa questão política. Mas é importante dizer também que a Cássia, praticamente todos os editais que o Reação conquistou de lá para cá, a Cássia que escreveu. Então já tem, acho que Fomento à Periferia 2024, né? Que é um edital municipal, né, na cidade de São Paulo, mas São Paulo, por ser a capital e por ser de grandes proporções, né, e ter uma área periférica muito grande também, acaba sendo exemplo para outras capitais e outras cidades, né, virem a iniciar projetos semelhantes também. Então, aqui a gente tem tanto o Fomento à Periferia quanto o VAI, que são projetos voltados a grupos iniciantes ou grupos periféricos, que não têm tanto acesso aos outros fomentos, né? Então, é uma política recente, tem mais ou menos 10 anos, e é o resultado de muita luta, de muita batalha de todos os grupos, de todos os coletivos, para que haja espaço para todos. Então, nessa relação de editais, que acho que é importante salientar isso, que a Cássia escreveu que o Reação foi contemplado, são 4 VAIs, em edições diferentes, você me corrija se eu estiver errado. Uma Fomenta a Periferia, que esse era o nosso grande objetivo desde que a gente estava desde que a gente iniciou a nossa trajetória no Reação. A gente conseguiu agora em 2024. Um PROAC, também que o Reação conquistou. E a Cássia está começando a trabalhar com emendas parlamentares. Então ela está envolvida, o Reação já vai para a 5ª emenda esse ano 2025, e ela tem mais algumas ações e emendas de outros coletivos, que acho que no total são 8, né? Então a Cássia tem uma experiência bem vasta
sobre o assunto. Tá bom, obrigada, Wagner. Então, vamos retomando aqui. Então, só a revisão sobre o PROAC, né, que foi da semana passada. O PROAC ele é um edital estadual, ele abrange todas as cidades do estado de São Paulo. É uma lei de incentivo, é uma política pública, não pode ser revogada, ela pode ter alterações de um ano para outro, mas ela sempre vai continuar existindo, mesmo mudando a gestão, mesmo mudando o governador, ela permanece. E no ano de 2024, né, ela tem uma certa mudança de um ano para o outro. Nesse ano, 2024, foram 46 linhas de projetos, sendo possível enviar projetos de teatro, circo, dança, audiovisual, espaços culturais, projetos coletivos. Então, um edital muito abrangente. Não saem todos de uma vez, mas ele vai de julho a setembro vão sendo lançados editais. Setembro finaliza, né? Pelo menos nesse ano foi assim, pode ter uma certa alteração de um ano para o outro. Finaliza o período de inscrições e 40% das vagas são destinadas para grupos e artistas da capital e os outros 60% para o litoral interior. Então, quando você faz a inscrição, você precisa colocar qual que é a sua região e assim você vai concorrer ou com os 40% ou para os 40% da capital ou 60% do interior e litoral. Então, vale muito a pena entrar no site, dar uma olhada nesses projetos desse ano, apesar de já ter fechado o período de inscrições. Lá você consegue acessar os editais desse ano e dos anos anteriores e já começar a estudar o edital para preparar o seu projeto para 2025. E ficar atento, né, ao site para ver quando lança, começam a abrir o período de inscrições. Então, mais ou menos em julho, mas pode ser que seja um pouquinho antes, vale a pena ficar atento para já fazer a inscrição. E antes disso, né, já dar uma olhadinha nas linhas para poder ver em qual se enquadra o seu projeto e já ir preparando, já ir vendo o que é necessário. Então, eu separei o que foi pedido nesse projeto desse ano. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é na leitura do edital. O edital, ele é uma receita, como se fosse uma receita de bolo, dizendo lá, passo a passo, tudo que você tem que colocar no edital, no seu projeto, para ele poder passar pela análise. Então, quando eu estive aí, né, quando a gente foi no encontro presencial, levei uma apostilazinha com algumas dicas para a montagem do projeto. E lá a gente colocou algumas perguntas que você precisa ir respondendo quando você vai pensar o projeto, quando você vai colocar no papel, para que não fique faltando nada, para que seja de fácil compreensão para o avaliador que vai fazer a análise de todos os projetos. Então, essas letrinhas aqui de A até H são tudo que é solicitado no edital para um projeto para ser inscrito no PROAC. E em vermelho eu coloquei essas observações que têm a ver com a nossa apostila. Então, aqui na letra A, onde eles pedem a apresentação resumida do projeto, onde você vai colocar a sua introdução, dizendo algo sobre o projeto, algo que desperte o interesse no avaliador mesmo, para que ele considere seu projeto como possível de ser validado. Por que eu falo isso? Apesar de ser um sistema de avaliação, né, no próprio edital você vai lá no finalzinho dele, ele tem um sistema de pontuação que está determinando lá quantos pontos você ganha por ser um projeto autêntico, quantos pontos você ganha por ter um orçamento condizente com a realidade, quantos pontos você ganha por estar de acordo com o que está solicitado no edital. Enfim, tem todas as pontuações lá. E o avaliador ele precisa seguir aquela linha para poder. Tem regras também, né, para avaliar. Mas ainda assim é uma pessoa e é necessário ter esse relacionamento com a pessoa para que você consiga fazer o seu projeto interessante. E isso começa com essa parte da introdução, onde você vai, em poucas palavras, em 2 parágrafos no máximo, escrever por que seu projeto é interessante, do que ele vai tratar, enfim, algo que já dê uma noção do que é o seu projeto, né? Sem ser muito extenso. Tem que ser 2 parágrafos no máximo. Aí na letra B a gente vem aqui para os objetivos e justificativas. O objetivo, como o próprio nome diz, ele é bem objetivo mesmo.
tem o objetivo geral e os objetivos específicos, né? Então, aqui é onde você vai responder o que. O que é o seu projeto? O objetivo geral, no nosso caso, por exemplo, que a gente trabalha com teatro, seria montagem do espetáculo Vidas Secas, por exemplo. Só isso. Esse é o objetivo geral. E aí, nos objetivos específicos, você vai listar, no máximo 5 também, não precisa colocar muitos, porque é isso que vai determinar depois o que você tem que comprovar na sua prestação de contas. Então, são poucos objetivos específicos já são suficientes para detalhar melhor o projeto. Então, no nosso caso, poderia ser objetivo 1, preparação do cenário, preparação dos figurinos. Objetivo 2, preparação física dos atores. Objetivo 3, realização de 6 apresentações em escolas públicas, por exemplo, né? Um exemplo apenas. E aí você vai listando alguns objetivos que você vai alcançar no decorrer do seu projeto, para que o objetivo geral seja também alcançado, que é realizar a montagem do espetáculo Vidas Secas. Então, aí você vai responder o que é o seu projeto. E na justificativa, que no caso do PROAC está listado na mesma linha, você vai responder o porquê. Por que você quer fazer esse projeto? Então, voltando ao que o exemplo do Vidas Secas, porque o espetáculo trata de uma situação descrita pelo autor Graciliano Ramos em 1926, mas que ainda hoje pode ser encontrado. Enfim, no caso da justificativa, é onde você vai fazer a defesa do projeto de uma. Você pode, nesse momento, fazer uma correlação com outras situações, com outras obras, você vai fundamentar a ideia do seu projeto, vai justificar exatamente por que ele precisa acontecer. Então, é o porquê. Na linha C, é a descrição detalhada das ações e as atividades, e é quando você vai responder a pergunta como. Como o seu projeto vai acontecer. E aí você vai dizer o que você vai fazer no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4, enfim, todas as ações de cada mês, de acordo com a quantidade de meses que você colocou lá em cima que seu projeto vai acontecer. Então, se você colocou que vai ser em 6 meses, nesses 6 meses você vai detalhar as ações que você vai, todos os passos que você vai dar para que o objetivo seja alcançado. Então, aí você vai estar respondendo como. E a mesma coisa com a letra F, que é o cronograma de execução. E aí você vai, normalmente é um quadro, um quadro de Excel, ou mesmo de Word, onde a gente vai descrevendo no mês 1, né? Vai colocando o quadrinho, mês 1, aí coloca ação, reuniões de equipe, mês 2, início da divulgação, mês 3. É mais ou menos a mesma coisa que a descrição detalhada, só que nesse formato de quadrinho, de planilha. E a letra G, a planilha orçamentária, que é o quanto, né? Quanto seu projeto vai custar. No caso do PROAC, a partir de 2024, teve uma alteração no sistema e a planilha ela é totalmente dentro do sistema também. Você não precisa subir uma planilha, né? Fazer o upload de uma planilha feita no Excel ou no Word. Ele próprio dá o espaço para você ir colocando os valores. Então, todos os valores precisam ser inseridos um por um até chegar no montante total do projeto. E aqui, gente, uma dica muito importante que parece básica, mas às vezes a gente acaba cometendo essa falha, você precisa fazer um espelho do seu projeto, né? Inclusive da planilha orçamentária, que é o quê? Você, apesar de ser uma plataforma, a inscrição do PROAC feito pela plataforma do sistema, você precisa ter tudo isso escrito num projeto mesmo, mais ou menos parecido com aquela apostila que a gente deixou lá na Casa da Cultura, porque você vai copiando e colando no sistema, e se der algum problema com o sistema, ou se der errado, principalmente na parte do orçamento, você não perde todo o seu trabalho, né? Você só reinicia e começa a copiar e colar novamente. Se você fizer direto lá, pode acontecer algum problema, você tem que reiniciar e aí perde tudo, acaba tendo alteração na ideia de uma escrita para outra, né? Então, aqui ainda falando do PROAC, né? Fase 1 é a fase de seleção, que é a eliminatória e classificatória. É o momento onde você coloca os seus documentos, você envia o projeto e aí eles vão fazer a primeira avaliação, verificando se vocês conseguiram
cumpre todas aquelas etapas do slide anterior para escrever o seu projeto. E aí eles vão classificando, dando a pontuação, e no final do período, que é o período de inscrições de avaliação, eles fazem a publicação dos resultados. Nessa fase 1, é possível ainda vocês entrarem com recurso ou contra-razão, primeiro recurso, no caso, para poder pedir uma reavaliação. Então, vamos supor que vocês não concordam com a pontuação total do projeto e vocês podem pedir uma revisão. Então, se tinha 50 vagas, você não conseguiu ficar nessas 50, ou você foi desclassificado por algum motivo, você pode entrar com recurso. Na própria plataforma tem um espaço para você enviar o seu recurso. E aí, lógico, precisa ter um fundamento, precisa ter uma justificativa boa, que é tudo que você precisa escrever isso no seu recurso. Eu solicito uma revisão do projeto, devido ao fato de tal, aí vai listar o que vocês consideram que tenha sido mal avaliado. Depois de um certo período, venha o resultado do recurso, né, o que os avaliadores vão concluir, e em cima dessa conclusão você pode entrar ainda com uma contra-razão, você pode argumentar mais uma vez. E aí pode acontecer, sim, a gente já viu muitos casos de pessoas que entram com recurso e conseguem reverter a pontuação e acabam subindo na pontuação e acabam sendo contemplados pelo projeto. Então, uma dica que a gente pode dar, né, Wagner, é de nunca desistir. Você confia no seu projeto, você está vendo que foi feito tudo certinho, que você se dedicou, você planejou, você escreveu, você cumpriu todas as etapas da inscrição do projeto, mesmo assim ele foi mal avaliado, não desista, vá até o fim, entre com recurso, entre com contra-razão, utilize todas as instâncias para você defender seu projeto de verdade, né? É bom ficar de olho na suplência, né? Que às vezes a gente faz o projeto, viu que ficou de suplente, a gente meio que abre mão e deixa quieto. Não, várias vezes as pessoas sobem, os grupos, os coletivos, a artista, ela sobe devido a esse fato. O Reação passou por isso, né? A gente não, a Lei Paulo Gustavo aqui de São Paulo, nós não fomos classificados por causa de uma documentação que eles consideraram errada. Nós entramos com recurso 2 vezes e o recurso foi acatado e a gente passou a estar entre os classificados. Esse ano, né? A gente está começando a executar o projeto agora, por causa disso. Então, mesmo que dê um resultado não muito positivo, ainda vale a pena lutar pelo projeto. Uma coisa, né, Cássia? Eu e a Cássia, a gente faz uma relação muito, ainda bem que ela tá, porque a gente que faz arte diretamente, a gente sempre viaja muito, né? E ver edital, contra-razão, recurso, às vezes é um saco, né? Às vezes não. É difícil para quem faz arte. Mas se não tiver alguém, gente, que leia o edital, que veja os prazos, né? Não deixe passar o prazo. Outra coisa, a gente foi aí para fazer o documentário, vocês precisam se juntar, gente, trocar ideia. Porque a gente reclama, fala, mas eu não tenho condição de viver da arte. Se a gente sempre, a gente que faz arte ali no palco, em cena, se a gente não tiver alguém para produzir, para escrever e que tenha domínio, é por isso que esse curso está acontecendo, né? A gente de fato não vai conseguir sobreviver de arte, né? Então a Cássia faz esse papel de ficar atenta nos prazos, de enviar razão contra razão, montar uma equipe interessante, a gente tem contador. Então, qualquer certidão hoje, a Cássia já manda para a contadora a relação de certidões. A contadora vai ter que providenciar isso, às vezes, em um dia, né? Ela providencia. Rapidinho, por exemplo, a gente pegou a emenda agora, a gente foi indicado para uma emenda estadual. E era uma quarta-feira, me avisaram para enviar uma relação de 25 documentos no mesmo dia, até às 18 horas. Me avisaram, era tipo na hora do almoço. A Cássia trabalha aqui na Secretaria Municipal de Educação, contatei a Cássia, ela falou, contata a contadora. Imediatamente já mandei um WhatsApp para ela, mandei a relação, em menos de uma hora já mandou todas as certidões, enviei as certidões, no caso, para o mandato do deputado que vai enviar a emenda para a gente,
E aí, graças a isso, a gente conseguiu a indicação da emenda, ou seja, em menos de 4, 5 horas, se você não tiver todo o time montado, às vezes um projeto de 100 mil reais você perde, você não consegue. Mas aí, lógico que o Wagner está falando no caso de projetos que são de entidades, né? Como é o Reação, que é uma entidade constituída, que tem CNPJ e que faz, Uhum. ele consegue emitir várias certidões por causa dessa condição de ser uma CNPJ, né? De ser uma entidade que já tem estatuto, que tem um período já de existência e tal. Mas mesmo quando é um projeto de pessoa física, no caso da maioria dos projetos aqui do PROAC, ainda assim a gente precisa encaminhar algumas certidões de idoneidade, de que você não está com dívida com o município ou com o estado, e às vezes isso é um fator determinante para que você não consiga acessar o edital. Às vezes você é contemplado na hora de você fazer entrega da documentação de habilitação, que é essa fase 2 aqui, você não consegue por causa disso. Então é importante dar uma olhadinha. E quando é um projeto coletivo, é sempre importante colocar como proponente uma pessoa muito especial, o proponente de um projeto coletivo. Ela não pode ter nenhuma dívida, não pode ter nenhuma pendência documental. Ela precisa estar disponível para fazer corridas, que às vezes tem que ir até o banco para pegar um documento, às vezes tem que abrir uma conta específica por causa do projeto. Tudo isso toma tempo. Então, o proponente ele precisa ter essa consciência de que ele vai ser o braço é, burocrático, né, do projeto. E ele vai ter que estar disposto a isso. Inclusive, todas as documentações são no nome do proponente, né, quando é um coletivo. A prestação de contas fica sempre por conta do proponente. Não que ele precise fazer sozinho, né? Se é um projeto coletivo, todo mundo vai. Vocês precisam organizar que serão as pessoas responsáveis por essa parte. Mas, de qualquer forma, o responsável principal é o proponente. Então, é muito importante escolher certo na hora de enviar o projeto para não ter problema depois. O problema documental é um desses problemas que vocês precisam prever. E aí, essa questão da documentação, ela é também eliminatória. Então, tem um período que eles dão geralmente de 5 dias, às vezes menos, para enviar os documentos. No caso do PROAC, ele tem uma fase também que é para saneamento de falhas. Então, vamos lá, vamos dizer que você não conseguiu emitir uma certidão. Tinha uma multa de trânsito e o CADIM do município não saiu. Aí você envia, na primeira vez, um documento faltando, eles vão te dar mais uma fase, mais um período de mais 5 dias para sanear essas falhas. Vão dizer assim, olha, vocês não enviaram o CADIM. Nesse meio tempo, é o tempo que vocês têm para correr atrás da solução do problema, né? Pagar a dívida, vir à prefeitura para conseguir o CADIM. E aí, sim, é o último prazo para enviar esse documento. Enviou tudo, mesmo assim, a avaliação indicou que está com uma falha, vocês podem novamente entrar com recurso nessa fase documental. E funciona da mesma forma, vai ter o período de avaliação, depois vocês podem verificar novamente e tentar entrar com uma contrarrazão. É por isso que demora muito para sair o resultado final de um edital, porque são várias fases. E aí vem a fase 3, que é a documentação para assinatura do termo de execução cultural. Tem mais alguns documentos que vão ser enviados nessa fase. Tudo isso está descrito no edital. Mesmo que o edital saiu agora, você ainda vai escrever, lá ele vai ter todas as fases que compõem o edital até o final, até a parte da prestação de contas já está lá nesse edital. É por isso que a gente bate nessa tecla, precisa ler o edital. Às vezes é um pouco chato, é uma linguagem que não é muito do dia a dia, mas a gente precisa se dedicar a isso, se debruçar, ler o edital de preferência com uma caneta do lado, já fazendo anotações, se for físico, se não, no próprio notebook, né, no próprio computador, você já vai fazendo as suas anotações ali e ler mais de uma vez para poder compreender direitinho de tudo que ele está tratando. Hoje está fogo barulho aqui, né? Desculpa, gente, nosso cachorro não pode passar ninguém na rua que ele vai cumprimentar. E tem construção no vizinho aqui. Mas vamos seguindo. Aí assinou o termo de execução, ainda tem um certo prazo para que a verba seja liberada, e a partir desse momento, a verba foi liberada, já começa a contar o prazo para a execução do seu projeto.
Então, nesse momento, vocês já têm que estar preparados para iniciar. Seguir aquele plano de trabalho que foi enviado lá atrás, né? Primeiro mês, segundo mês, enfim, e assim sucessivamente. Tem uma coisa que eu não listei ali em cima, mas que é muito importante nos projetos do PROAC, são as cartas de anuência dos espaços onde você vai executar o projeto, que às vezes não é no seu próprio espaço, né? Ou mesmo quando é projeto de pessoa física, você vai fazer espetáculo nas escolas, por exemplo, precisa anexar junto com os documentos na hora do envio do projeto essas cartas de anuência que são emitidas pelos espaços, onde ele vai dizer que concorda em receber o projeto, caso ele seja aprovado no edital, né? Aí coloca o nome direitinho. Existem modelos dessas cartas também. Se vocês quiserem, a gente pode enviar, né? Manda uma mensagem para a gente manda os modelos para facilitar na escrita do projeto. Então, isso só indica que o projeto ele precisa começar a ser escrito muito tempo antes do momento em que você vai cadastrar ele na plataforma. Nunca deixa para a última semana, para o último dia. O último dia é terrível, porque geralmente a plataforma fica sobrecarregada e acaba da meia-noite, eles simplesmente encerram o período de inscrição, você não consegue. Às vezes você está na metade do processo, tentando subir os documentos e acaba o tempo, você não consegue finalizar. Enfim. Então, a gente falou agora sobre as linhas de editais direto, né? Que são os editais onde você cadastra o projeto, se contemplado, a verba vai para você, executa o projeto e depois faz a prestação de contas. Mas o PROAC ele tem duas frentes de atuação, que é o PROAC Editais, do qual a gente falou agora, e o PROAC ICMS, onde você consegue realizar o seu projeto através da verba que vem da renúncia fiscal de algumas empresas que são do estado de São Paulo. Então, o PROAC ICMS, ele arrecada dinheiro, né, arrecada verba, através da renúncia dos impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços das empresas do estado de São Paulo. Então, como funciona isso? É mais ou menos parecido com a Lei Rouanet, que popularmente tem sido tão achincalhada, né, nos últimos anos, mas que é uma situação muito simples de compreender. É, uma empresa grande tem um seu percentual de imposto a pagar sobre o ICMS. Desse percentual, uma pequena quantidade, em vez de ir como pagamento do imposto, é destinado ao apoio, ao suporte a um projeto cultural a ser realizado na sua região. No caso da Rouanet, são projetos maiores, porque é uma lei nacional, pode arrecadar um valor maior. E no caso do ICMS aqui no nosso estado, são projetos que só podem ser executados aqui no nosso estado mesmo. Também tem, na cidade de São Paulo, um projeto semelhante, que é o PROMAC. Nesse caso, ele atua com o ISS e alguns outros impostos municipais, mas todos têm a mesma linha de raciocínio, que é apoiar os projetos culturais através da isenção fiscal de uma pequena porcentagem dos impostos que seriam pagos por essas grandes empresas. Então, aqui, as empresas que fazem essa renúncia, elas têm que ter arrecadado até 75 milhões no ano anterior para que seja descontado 3% do total do imposto. E as que faturaram mais de 4 bilhões no ano anterior, né, no caso aqui 2023, elas podem utilizar 0,038% desse valor, né, do valor do imposto, no apoio desses projetos. Então, as fases também são bem simples, né? O cadastro, você tem o seu projeto, quer buscar um apoio do PROAC ICMS, você faz o seu cadastro como proponente, depois você faz a submissão da proposta e da sua documentação. O projeto é parecido com o que a gente falou agora acima, tem aquelas fases, você tem que discriminar quais são as ações, o que, por quê, como, exatamente como a gente fez lá em cima. E após esse período, vai ser analisado por uma equipe específica lá da Secretaria da Educação, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e eles vão talvez pedir para você mudar alguma coisa, né? O projeto vai ser diligenciado até o momento da aprovação. Quando ele é aprovado, você recebe uma carta online, né? Para ir atrás da captação de recursos. E aí você vai bater na porta das empresas e apresentar o seu projeto e pedir o suporte delas. Você pode juntar mais de uma empresa até chegar no valor total do seu projeto. Enquanto isso,
você tem 2 anos para fazer essa captação de recursos. Então, vai ser aberta uma conta específica para isso e o suporte financeiro vai sendo colocado nessa conta até você atingir o limite da execução do projeto. Aí depois tem a execução e a prestação de contas. E quando você realiza o projeto, a empresa recebe uma carta do PROAC dizendo que foi utilizado o valor X e desse valor vai ser descontado no próximo ano, né? Em vez de pagar o imposto, 100% do imposto dela, ela vai acrescentar essa carta dizendo que esse valor foi enviado para um projeto cultural. E aí, o que a empresa ganha com isso? Ela vai associar o seu nome a um projeto cultural que eleva a visualidade, né? Eleva a... Vai, me ajuda, É porque... uma perspectiva da empresa em relação ao mercado, né? Isso, obrigada. E o Estado, a população ganha, né? A comunidade ganha com a execução do projeto e a comunidade artística também ganha, porque é mais uma forma de ter um projeto incentivado, né? Então, terminamos a nossa revisão aqui do PROAC, vamos passar agora para o assunto do encontro de hoje, que é a Política Nacional Cultura Viva. Nos últimos dias, a Política Nacional Cultura Viva tem passado por uma reformulação. O certificado ficou um tempo sem poder ser emitido, certificado digital de ponto de cultura, que é uma das plataformas da Política Nacional de Cultura Viva, mas já está aberta novamente, é só acessar no gov.com, Política Nacional Cultura Viva, lá vocês vão encontrar todas as informações a respeito desse cadastramento, e a gente vai explicar agora por que isso é importante. Só vim para cá, eu mudei a ordem. Então, o que é a Política Nacional Cultura Viva? Ela é uma política pública de Estado, ou seja, ela não é uma política pública de governo. A diferença é que quando é uma política pública de Estado, ela é concretizada através de uma lei. Assim como foi o PROAC, assim como aqui na cidade de São Paulo é a lei do fomento às periferias, o VAI. Então, são projetos, são editais, são programas que permanecem existindo apesar da mudança de gestão. Porém, ela pode ser minada, né? Suas forças podem ser minadas, de acordo com ela, não pode ser eliminada, mas pode ser minada. Porque Importante que a conquista política também dessas leis foram através de muita muita luta. luta, os coletivos, por isso que eu falo, se juntem, façam seminários, a gente propôs um sarau, teve pouca procura, tem que se juntar. Porque é assim que a gente consegue conquistar, né, direitos. Os direitos eles estão na Constituição, mas só que eles só vão sair do papel e vir para a prática, para a execução mesmo, se a gente estiver junto e lutando, né? Então, a Política Nacional de Cultura Viva, ela existe já há muitos anos. Esse ano ela está completando 20 anos, é um ano de festa. Porém, nos governos anteriores ela ficou um pouco esquecida porque não era interesse que ela tivesse tão viva quanto ela está hoje, né? Nem quando foi no começo. Aliás, o primeiro edital do Reação foi em 2014, 2015, com a primeira edição dos Pontos de Cultura. É um projeto que é um edital que junta os estados, prefeituras com a esfera nacional para que o valor alcance todas as cidades, todos os espaços. Então, só vamos retomar aqui o texto. Então, a Política Nacional Cultura Viva é uma política pública de Estado para articular, capacitar e fomentar ações realizadas por entidades, coletivos e agentes culturais em suas comunidades. Então, o que a gente entende aqui? Que ela pode ser realizada por entidades que são constituídas legalmente, tem CNPJ, tem espaço físico definido, tanto por coletivos que, na maioria das vezes, são grupos de pessoas que desenvolvem ações, mas que não são constituídos legalmente, mesmo assim existem, e agentes culturais, que são pessoas físicas, como eu, Wagner, vocês, que atuam nas suas comunidades. Então, dos objetivos da Política Nacional Cultura Viva é fazer com que todas as comunidades, desde a gente que mora aqui no estado de São Paulo, quanto comunidades do Pará, cidadezinhas pequenas do interior de Minas Gerais, consigam desenvolver e dar materialidade para que as suas culturas ancestrais continuem existindo, continuem se
proliferando, né? Continue passando através das gerações, que não sejam esquecidas, que não sejam perdidas. Então, esse perfil, né? Isso combina muito com o perfil da cidade de São Lourenço, que nós conseguimos ver isso na prática, as situações, né, os conhecimentos culturais sendo passados de geração a geração. Então, essa política veio justamente para fomentar a existência e a reexistência dessas culturas comunitárias, públicas, né, populares, que precisam desse suporte para continuar existindo, né? Então, hoje, a Política Nacional Cultura Viva ela existe, ela está presente em cerca de 1.000 municípios, até no exterior, e atualmente com mais de 4.300 pontos e pontões georreferenciados no mapa da Rede de Cultura Viva. Esse mapa pode ser acessado lá naquele endereço que eu falei para vocês, que vai estar aqui também. Então, a gente vai explicar um pouquinho o que é esses pontos de cultura. Vamos voltar para cá. Esse aqui é o endereço, ó, www.gov.br/Cultura Viva. Ali você já encontra todas as funcionalidades do programa. Então, as metas dos pontões de cultura, os pontões, eles são... Depois a gente vai dizer a diferença entre pontos e pontões. Então, eles atuam no mapeamento e no diagnóstico das manifestações culturais que existem nos territórios, na formação e na capacitação, levando oficinas, capacitando as pessoas em assuntos diversos dentro das áreas culturais, música, teatro, museologia, enfim, diversas áreas culturais. Articulação e mobilização da rede, juntando grupos, organizando mostras, fazendo intercâmbio entre os espaços e nos agentes de cultura vivas, quando são projetos de pessoa física. Então, essas são as metas dos pontões. De novo, né? Barulho. Aqui. E os pontos de cultura são entidades jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, ou grupos ou coletivos sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades. Então, os pontos de cultura, eles não precisam ser necessariamente espaços com CNPJ. Já os pontões precisam. São entidades jurídicas, né, constituídas juridicamente. E para você se tornar... Em São Lourenço, ele tem essa capacidade, essa potencialidade de ter vários pontos de cultura. E isso se inicia, para você conseguir esse selo... Dá para ver, será? Gente, desculpa, é uma reforma aqui do lado. O início de todo o processo é você fazer esse cadastro no ID Cultura. Aí uma pessoa física vai entrar como representante desse ponto de cultura, vai fazer o seu cadastro pessoal e a partir desse cadastro inicial vai acessar os espaços para cadastro do ponto de cultura, do espaço de cultura. Fazendo isso, você vai precisar mandar uma descrição da atuação do seu do seu espaço cultural, mandar um portfólio falando das fases do seu projeto, do seu espaço, desde que ele foi criado até aqui, contando a história, juntando materiais de imprensa, se houver, juntando depoimentos de pessoas que participaram, que foram beneficiadas pelas ações, juntando documentos, e tudo isso vai ser analisado por uma comissão, e depois de um certo tempo, 2, 3 meses, eles vão dizer, olha aqui, o seu espaço merece ser certificado como ponto de cultura ou pontão de cultura. Toma aqui o certificado. Aí vem o certificado que é como se fosse um ISO, né? Como se fosse um certificado mesmo de que você existe e é um ponto de cultura importante para o seu território, importante para a sua comunidade, que desenvolve uma ou mais daquelas ações que a gente destacou lá em cima. Isso é apenas o início do processo para que você consiga acessar os produtos culturais, os editais. Pois não, vai ser pelo poder público, né? Sim, é uma chancela muito importante. A gente conseguiu manter o nosso espaço aqui, que é um espaço público ocupado, que antigamente era desocupado, né? Que era um espaço ocioso da prefeitura. O Reação conseguiu obter uma autorização para utilizar esse espaço
Um dos motivos por causa desse certificado, que reconhece a atuação do Reação como um ponto de encontro e de oferta de produtos culturais para a comunidade. Então, é importantíssimo. E a partir dessa certificação, você consegue acionar os editais. Isso aqui eu coloquei porque na semana passada estava fechado o link de acesso, porque o site estava em manutenção, porém ele já está atuante, já é possível entrar e verificar. Então, aqui, a Política Nacional Cultura Viva oferece diferentes editais, então, tais como fomenta projetos culturais continuados de pontos de culturas, com valores de até 300 mil. Então, da mesma forma que o PROAC, a Política Nacional de Cultura Viva vai ter lá os seus períodos de inscrição. Então, é muito importante ficar atento aos prazos, entrando de vez em quando, toda semana ou todo dia, para dar uma olhada, né? Eles vão divulgando quais são os períodos em que os editais ficam abertos. E o processo de inscrição é semelhante ao PROAC, todos têm mais ou menos o mesmo formato, muda uma coisa ou outra, mas o projeto é sempre baseado naquelas perguntas que eu mandei para vocês, né? Que a gente utiliza como base. O que, por quê, como, quanto, onde. Tendo o projeto pronto, você vai lá, lê o edital, vê quais são as exigências, consegue cadastrar seu projeto e concorrer, enquanto ponto de cultura, a esses fomentos. É importante também dizer que cada edital é um edital, né? Demanda uma escrita, demanda uma tendência, é bom ficar esperto em relação a isso. É isso mesmo, não é que vocês vão escrever um projeto só e colocar ele em todo edital que surgir. Não, você tem que ter uma ideia pronta. E toda vez que abrir um edital que você, olha, eu acho que esse dá para colocar o meu projeto, vai lá, lê o edital e vê se de verdade o seu projeto se enquadra naquele lá, ou se você precisa fazer alguma alteração para que ele se enquadre, ou se não era bem isso que eu queria, se eu for adequar meu projeto vai perder a essência dele, então eu não quero concorrer. Ou você vai adaptar o seu projeto, incluir coisas, convidar pessoas para participar. Porque, assim, uma dica que a gente dá também, não deixe de passar nenhum edital. Todos os editais são importantes. Mesmo que você ache difícil passar, se cadastre, se permita concorrer. A gente aprende muito toda vez que a gente se debruça para participar de um edital. Mesmo que você não passe, no final você vai aprender, eu tenho certeza. E vale a pena se dedicar a isso. E a outra linha aqui é a premiação. Premiação Cultura Viva de projetos, iniciativas, atividades e até agentes culturais, né? Então, a Política Nacional Cultura Viva ela foi responsável pela execução da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc. A Aldir Blanc ela vai funcionar pelos próximos 5 anos. E aí, como é que funciona? Essa verba, ela sai do governo federal e ela vai ser distribuída pelos estados e municípios. Automaticamente? Não. Os estados e municípios eles precisam requerer essa verba. Eles precisam responder ao edital. É lançado um edital para os estados e municípios, assim como São Lourenço da Serra fez. A prefeitura, né, através da Secretaria da Cultura e Turismo, se cadastrou, enviou o seu projeto, enviou a sua proposta de atuação enquanto município na Lei Paulo Gustavo e na Aldir Blanc. Essa proposta foi aprovada e a verba chegou até o município para que ele desenvolvesse o seu edital. E assim chegasse nos grupos e assim alcançasse a ponta dessa rede, né, que são os artistas e o público beneficiário. É assim que atua a Política Nacional Cultura Viva. Além desse formato, tem os editais que saem de lá, né, e as premiações. Então, aqui a gente colocou os valores, são 60 mil para entidades e até 30 mil para coletivos informais, sem CNPJ. Então, sempre de olho na plataforma para saber quando saem esses editais. Aqui nós já passamos, né? Aqui a gente já falou sobre os pontões de cultura. Então, isso aqui a gente vai encaminhar para vocês também, para terem como suporte. Aqui são a documentação necessária. Então, no caso aqui, é para a gente fazer o cadastro na plataforma, que é o primeiro passo para concorrer a esses editais, é o certificado. Então, são os dados do responsável pelo cadastro, os dados da entidade
é importante dizer que ele precisa ter um período já de atuação de 2 anos, em algumas situações até 3 anos. Isso é importante, toda a ação do coletivo, mesmo sem CNPJ, registrar, né? E E tudo criar que vocês, portfólio. e mesmo que ainda não tenha sido criado esse portfólio, não tenha sido organizado, vale dar uma olhada nas redes sociais, que às vezes a gente publicou lá atrás, quando estava começando o projeto, uma oficina, uma ação realizada, um show, um espetáculo, já pode ser juntado, né? As redes sociais elas são uma importante ferramenta na construção do portfólio, porque você fazendo um print da tela, ela te dá qual é a data e qual que é a descrição, né? Normalmente quando a gente publica alguma coisa no Instagram, no Facebook, a gente coloca do que é. Show, não sei do que, na data tal, realizado e tal, né? Geralmente a gente costuma colocar isso. E se não faz isso, é bom começar a fazer. Porque é uma comprovação de que esse projeto existe desde 2020, desde 2021. Por exemplo, a gente foi para São Lourenço, no dia que não houve oficina presencial, a gente foi porque estava tendo um evento na praça. Isso. Os fazedores de cultura todos estavam lá, a gente encontrou alguns. Esse evento, é o que a Cássio está falando, tem que ser registrado. Subir no palco, registra. Registra e já faz a publicação. Faz a publicação. E depois já inclui isso no portfólio. O portfólio ele precisa ter essa discriminação de o que você está fazendo e o que e a que se refere. Então, mesmo que na rede social você não coloque, quando você for printar e montar no seu portfólio, precisa colocar show realizado na praça central da cidade de São Lourenço, no dia tal, realizado pelo projeto, né? E coloca qual que é o projeto que você participou. Aí, se puder colocar um texto embaixo dizendo o que foi a sua atuação, o grupo realizou apresentações de músicas autorais que tratam não sei do que, não sei o que, não sei o que. Aí faz a descriçãozinha. É como se fosse uma matéria de jornal. Você coloca a foto e vai falando um pouquinho sobre ela, sobre o projeto, sobre a atuação. Então, aqui, ó, principalmente o que é necessário são esse portfólio, né, depois que você fez o cadastro. As cartas de reconhecimento, que é o que eu tinha falado lá atrás, são as cartas dos usuários ou dos artistas dizendo que esse espaço é relevante, ele atua na formação e no fomento da cultura local. Enfim, é interessante que cada um coloque com suas próprias palavras seus depoimentos a respeito do espaço. E apoio e carta de autorização de outros coletivos. Então, se vocês conseguirem uma carta da prefeitura dizendo que vocês fazem esse trabalho lá, nossa, ganha um peso enorme. Se vocês conseguirem outras cartas de outros grupos, tudo isso chancela a ideia de que o espaço é importante para a comunidade, né? Então, aí vocês vão fazer também, nesse projeto, né, para conseguir a certificação, vocês vão fazer uma descrição de qual que é a atuação e como vocês mobilizam culturalmente a comunidade, né? Os selos da Rede Cultura Viva é uma informação opcional sobre a estrutura de equipamentos para atuação em rede. Então, isso é uma documentação para ser enviado quando da inscrição nos projetos. O termo de comprometimento com a política viva também é um documento que eles fornecem para você como se fosse uma declaração e só precisa assinar, preencher com os dados e assinar, né? E aí sim enviar a inscrição e aguardar a fase de seleção. Bom, gente, deixa eu só voltar aqui para a gente finalizar. Perdão. Esses são os pontos principais da Política Nacional de Cultura Viva. Vale muito a pena vocês darem uma olhadinha no site, é muito auto-intuitivo, só que vocês podem contar com a gente para o que for preciso, né? A gente tem nossas redes, que a gente puder ajudar, a gente ajuda. A gente quer muito que os coletivos da cidade consigam acessar todos esses canais de suporte aos projetos. Então, aqui a gente finaliza, né? Se quiser falar alguma coisa, eu agradeço. E a gente tem mais um encontro que vai tratar do último ponto. Então, daqui a pouco a gente se encontra também. Até mais, gente. Abraço. Muito obrigada. Um ótimo dia a todos. E boa sorte nos projetos. Até mais.